O silêncio em um deserto parecia um peso que se agarrava à sua pele antes mesmo do sol se erguer. Você abriu os olhos lentamente, encarando a vastidão de areia pálida que se estendia em todas as direções, como um mar imóvel e opaco sob o céu de um azul lavado, desbotado pelo calor ainda tímido da manhã. O ar frio da madrugada tocava seu rosto com um sopro seco, tão leve que parecia escapar antes mesmo de sentir. O som que você ouvia era o nada absoluto, nenhum canto de pássaro, nenhum murmúrio de vento, nenhum sinal de vida além do seu próprio respirar contido, um suspiro quase inaudível na imensidão sem fim. A areia, fria agora sob seus pés, guardava histórias antigas, seus grãos finos espalhados com a mesma paciência de eras esquecidas. Cada movimento seu era lento, como se o tempo ali tivesse outra cadência, mais pesada, mais densa. Você sentiu a textura áspera do tecido grosso de seu manto, roçando os braços, o fio arranhando a pele já esticada e ressecada pelo vento constante, que nunca levava embora a poeira fina e salgada do deserto. O cheiro que acompanhava o ar era um aroma seco, amargo, de pó antigo, quase palpável, que entrava pela garganta como uma nuvem invisível e persistente. Seus pés afundavam suavemente na areia ao caminhar em círculos, o grão frio escorrendo entre os dedos repetidamente, uma ação monótona que parecia não levar a lugar algum, exceto para dentro de sua própria mente, cada passo um eco da solidão esmagadora. Se reclamar do Wi-Fi lento parece um drama nos dias de hoje, imagine enfrentar um vazio absoluto, sem qualquer som ou sinal, como se o mundo tivesse engolido todas as conexões possíveis, deixando apenas essa quietude esmagadora para você. Sua rotina se limitava a esses movimentos repetidos: levantar-se com esforço, andar alguns passos, sentir a areia entre os dedos e deixar que o olhar vagueasse por aquela planície sem fim. Você verificava o manto contra a pele várias vezes, puxando o tecido para se proteger do vento que teimava em cortar como lâminas invisíveis. Não havia pressa, não havia algo novo para buscar. Só os detalhes pequenos e repetidos que podiam distrair do peso da monotonia. A temperatura do ar mudando à medida que o sol começava a se erguer, o brilho esmaecido sobre a areia, a ausência completa de som que fazia o silêncio parecer quase físico, presente em cada espaço entre seus pensamentos. Por alguns minutos parecia que nada mudaria naquele cenário imutável. Mas então, algo diferente apareceu. Um movimento sutil, quase imperceptível, surgiu no horizonte. Uma sombra alongada, uma linha que parecia distorcer a luz quente que atravessava o ar. Seu coração acelerou, não de medo, mas pela estranheza da mudança, pela súbita interrupção daquela travessia calma e vazia. Você parou, sentindo o próprio corpo inteiro tenso e alerta, mesmo que a sensação fosse mais um murmúrio leve do que um chamado claro. O deserto parecia respirar junto com você, preparado para um novo capítulo que prometia mais do que essa imobilidade entorpecente. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita.
e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O calor do sol começava a se intensificar, lentamente, mas de forma imperceptível, como uma promessa que crescia no ar seco, enquanto seus olhos seguiam a linha tênue onde a sombra aparente havia surgido. Você permaneceu imóvel por um instante, sentindo o pulso do próprio corpo sincronizar-se com o ritmo pausado e incerto daquele momento. O deserto ainda sussurrava seu silêncio esmagador, só interrompido pelo ocasional estalo seco da areia movendo-se sob seus pés cansados. Cada grão parecia guardar mais do que calor. Retenha a lembrança daqueles que pisaram ali antes de você, talvez viajantes silenciosos, expostos a terras que carregam mistérios antigos, úmidos como os odores que às vezes mascaram o pó. Você percebe a aspereza da areia, fina e grudenta, envolta por uma palidez que fixa a luz sem refletir, como um véu desgastado. O ar quente já toca sua pele com uma leve pressão, quase líquida, misturando-se ao frescor residual que veio da madrugada. Sua respiração lenta define o compasso, calibrando o silêncio quase palpável. Você dá um passo adiante, sentindo a superfície ceder imperceptivelmente sob seu peso. O tecido do manto roça o antebraço. O tecido firme, um pouco áspero, contra a pele ressecada de tanto vento e sol. O cheiro salgado da poeira se intensifica um pouco, uma lembrança do mar ou de umidade distante, talvez uma ilusão do deserto, que gosta de brincar com seus sentidos na vastidão líquida de areia. O horizonte parece distorcer-se, tremeluzente, como se oferecesse uma promessa que não chega a se concretizar na forma, deixando você preso à tênue linha entre o real e o imaginado. Você repete um movimento quase automático. Levanta a mão, passa o dorso pelo rosto para afastar a poeira, que insiste em encontrar passagem, mesmo pelos cantos mais protegidos do seu manto. O calor agora já é uma presença constante e densa, palpável, enquanto seus pés começam a arrastar-se na areia, deixando rastros que logo são apagados pelo vento quase imperceptível. Sua cabeça gira lentamente, captando a imensidão que circunda tudo, essa vastidão que poderia engolir qualquer coisa, mas curiosamente não o faz. É como se o deserto guardasse um segredo, um silêncio que pesa, e ainda assim convida. O movimento no horizonte não desapareceu. À distância, uma pequena ondulação cortava a linha uniforme do horizonte. Você cresce a cada instante, não com medo, mas com uma atenção crescente, um convite velado que faz seus sentidos despertarem para a iminência de algo. O ar parece mudar de qualidade, menos seco, ou apenas você percebe agora a leve presença de um aroma estranho, metálico talvez. Um cheiro fugidio, como ferro oxidado misturado com a areia quente. Seus olhos percorrem cada detalhe com uma lentidão deliberada, medírios que se abrem para capturar tudo, desde a textura viva da areia aos minúsculos brilhos no tecido do manto. Ainda sem se mover, você se permite sentir o peso da solidão que o cerca, uma companhia silenciosa que quase se transforma numa massa palpável, uma solitude que lhe escora e o prende ao mesmo tempo. Sua mão desliza pela superfície do manto, aquela sensação repetida várias vezes, um ritual de conforto, uma tentativa sutil de manter a ordem no caos do vazio.
E então, lentamente, você começa a dar passos curtos, medidos, quase hesitantes, afundando a sola do calçado na areia que chia levemente a cada avanço. Você ouve, em meio ao silêncio, a areia sendo remexida. Sons quase etéreos formam uma cadência instável, acompanhando seu próprio respirar. Seu corpo está atento, cada músculo controlado, cada movimento estudado para evitar qualquer detalhe que pudesse denunciar sua presença naquele espaço tão imenso. A luz do sol agora penetra em seu campo de visão, lançando pequenas sombras que acompanham seus passos, longas e desajeitadas, esticando-se como espectros silenciosos. Você sente a queda da temperatura em pequenos momentos naquele espaço aberto ao céu. Um breve sopro de ar. Mais frio corre de alguma direção indefinida, levando consigo uma súbita mudança no aroma do ar, que parece carregar algo mais antigo e profundo, uma reminiscência de terra úmida ou lienço queimado ao longe. Seu corpo reage a essas sutilezas, cada detalhe se inscrevendo como uma marca leve em sua pele e mente. A monotonia se quebrando num fragmento fugaz de sensação viva. Você segue em frente, cada passo uma repetição silenciosa do anterior, cada contato do pé com a areia, uma recordação sutil do presente e do desafio que se desenha. Suas mãos revisitam o manto, uma proteção contra o sol, o vento e o desespero invisível que às vezes se forma na vastidão. O horizonte se aproxima devagar. Essa linha onde a sombra parecia se formar agora ganha uma consistência mais firme. Uma estrutura, indefinida, mas que pulsa no calor como um coração escondido. O sol agora está alto o suficiente para revelar a silhueta de uma figura imóvel, pequena, quase perdida naquela planície de calor e luz estilhaçada. Você para, o peito apertado por uma mistura delicada de curiosidade e precaução. As horas precisas do dia começam a revelar seus detalhes mais lentos, a areia se aquecendo ainda mais sob seus pés, o ar ficando denso e pesado, enquanto a presença ali à frente se confunde entre o calor e a realidade. Você sente o suor correr pela testa, um suor frio que mistura ansiedade e cansaço, e dá mais alguns passos, nunca rápido demais, nunca apressado. Há algo ali que não revela de imediato sua natureza, uma tensão quase imperceptível que se estende na luz quente e em seu corpo em alerta. Nesse instante, um som quase inaudível rompe o silêncio, um estalo seco, talvez uma folha seca ou uma pedra se movendo. Você prende a respiração, o coração marcando o ritmo de cada segundo que passa, sentindo o deserto inteiro com você, à espera do que será revelado, do mistério que finalmente vai quebrar seu isolamento. E é nessa fragilidade do instante que você percebe uma sombra mover-se ao longe, algo que não deveria estar ali, ou que você nunca esperava encontrar naquela vastidão abafada pelo calor e silêncio. O calor agora se fazia presente com uma pressão suave, quase líquida contra a pele exposta, enquanto você permanecia imóvel, os olhos fixos naquela figura distante, imóvel como um espectro à deriva no mar de areia. Cada pequeno detalhe começava a emergir das sombras. Da miragem, o contorno tênue de um corpo que respirava em silêncio, uma presença que oscilava entre o real e a ilusão. Você sentia o tecido do manto roçar preocupado contra os braços, o ar carregado de uma areia ainda fria e impregnada por um aroma estranho, que mesclava ferro enferrujado
e a secura de vegetação ressequida. O sol já subia mais alto, engolindo a planície sob seus raios dourados, que derretiam lentamente a monotonia do deserto. O leve sopro de vento insistia em provocar pequenos movimentos na areia, levantando partículas que rodopiavam diante de seus olhos. Um balé vagaroso que parecia sincronizado com a sua respiração arrastada, lenta como o próprio tempo naquele vasto cenário. Você avançou, um passo atrás do outro, medido, permitindo que o pé afundasse suavemente na areia quente antes de erguer-se para o próximo. O vazio ao redor era quase palpável, preenchido por um silêncio que pressionava o peito, uma quietude que sussurrava segredos antigos, guardados sob os grãos passando pelas pontas de seus dedos sempre que você os estendia. Seu corpo inteiro parecia sintonizado com essa vastidão. O roçar constante do tecido no braço, o leve peso do manto, a sensação do sol que começava a caramelizar a pele. Tudo se tornava parte da experiência, uma mecânica hipnótica que amenizava e incendiava sua atenção ao mesmo tempo. A figura à distância parecia não responder a qualquer movimento seu, mas você notava agora pequenas oscilações, um leve tremor no ombro, talvez o sutil respirar de alguém embalado pela mesma lentidão que parecia consumir o deserto. Você deu mais 3 passos naquela direção, seus pés fazendo pequenos pulsões na areia, e sentiu o ar aquecer ainda mais, secando a garganta com um gosto fantasma de metal suprimido e terra velha em decomposição. O horizonte tremia, como se o mundo inteiro estivesse se dobrando suavemente, dilatando o espaço entre você e a figura. Esta tênue distância levava seu coração a marcar um compasso de alerta e fascinação simultâneos. Você parou de novo, o suor começando a se acumular na testa, enquanto o sol ficava alto demais para ignorar, a luz dourada drenando qualquer resto de frescor na atmosfera. Um leve estalo, quase imperceptível, correu pelo ar. Você prendeu a respiração, os olhos vasculhando rapidamente o espaço entre si e aquela sombra, buscando alguma pista, algum movimento casual ou um detalhe fora do lugar. Nada além do deserto e seu próprio sopro quente se manifestava. A solidão pesada voltou, abraçando você com seus dedos invisíveis. Estendeu a mão e tocou o tecido áspero do manto, uma textura familiar e segura, um elo com sua existência neste panorama implacável. O coração rítmico encontrava neste pequeno gesto um refúgio, a repetição reconfortante de sentir o tecido puxado contra a pele, o que dava suporte ao isolamento. Você olhou para baixo, observando a areia fina escorrer entre os dedos lentamente, como se o tempo deixasse sua marca ali, indeciso entre a eternidade e o instante. Então, algo mudou. Um som quase abafado, um farfalhar distante, carregado pela brisa quente, trouxe seu foco para o vazio ao redor. Não era o vento, mas algo que não combinava com a quietude pesada dos minutos anteriores. Você sentiu o peso da tensão apertar o peito, menos como um medo brando e mais como uma parte da experiência. Um contrato silencioso com a imensa e indomável natureza ao redor. Seus músculos se enrijeceram, o corpo inteiro permeado por uma consciência aguda, mas ainda assim estranhamente calma. De repente, uma sombra se desdobrou à margem da visão, quase imperceptível, como se surgisse do nada
escurecendo a luz dourada, antes que ela pudesse tocar a areia quente. Você piscou lentamente, dando tempo para sua mente assimilar o movimento, permitindo que seus olhos captassem a imagem com mais clareza, como uma névoa que não podia ser vista mas sentida. Seus passos se fizeram ainda mais lentos. O contato da sola do calçado com a areia torrada, uma sequência metódica e constante, deixando rastros que o vento procurava apagar, mas não com a rapidez de antes. Você percebe a troca sutil entre temperatura e sombra, a alternância delicada entre luz e escuridão, emitindo uma sinfonia muda que você é obrigado a decifrar. A figura agora parecia mover-se, uma leve oscilação que tornava sua existência sólida, e não mais uma miragem. Você percebe o cansaço quase tangível que pende no movimento, como se essa presença carregasse um fardo invisível e antigo, um segredo que o próprio deserto procurava manter oculto nas dobras do tempo. Esse momento parecia suspenso entre a certeza e a dúvida, um convite e a advertência simultâneos. Você sente o suor frio escorrer pela lateral do rosto, o manto se tornando um vestígio silencioso de proteção contra o sol implacável, enquanto aprofunda a respiração, buscando entender se deve avançar ou esperar que algo mais se revele. Olha para o horizonte outra vez, onde a silhueta parece pulsar levemente, como um coração trêmulo no peito do deserto. E então, o som de um suspiro viajando pelo vento. Não o seu, mas algo que não deveria estar ali. Você se vira lentamente, os sentidos em alerta máxima, como se o próprio ar estivesse a ponto de quebrar o silêncio para revelar uma nova e inesperada presença. O ar ao seu redor parecia prender cada movimento, como se o tempo tivesse reduzido seu passo ao ritmo de uma dança silenciosa e implacável. Você se moveu, com cuidado, deixando que o calor do sol preenchesse lentamente o espaço entre você e aquela figura distante, que agora se delineava com mais nitidez contra o deserto estendido. Cada passo provocava uma pequena nuvem de poeira que levitava brevemente antes de voltar a repousar em silêncio sobre a superfície quente e imensa. A areia sob seus pés oferecia uma resistência sutil, um convite escondido para desacelerar ainda mais, para sentir não apenas o chão, mas o ar denso ao seu redor. O manto arranhava seus braços com familiaridade, uma presença constante diante da vastidão mutante. O cheiro da areia misturado ao vestígio metálico persistia, criando uma aura quase palpável que se enroscava no seu peito e sussurrava histórias antigas em um idioma não dito. Seus olhos, ainda que pesados pelo calor e pela monotonia, não perdiam o menor detalhe, o brilho opaco no tecido do manto, o jeito como a luz dançava nas partículas levantadas, o leve tremor da silhueta à frente, imóvel, quase suspensa entre a visão e a ilusão. Você se permitiu um momento de pausa completa, a respiração profunda, buscando um ritmo natural, o som do seu próprio corpo ecoando baixinho, como uma pulsação que contrastava com o silêncio ao redor. O calor, agora mais presente, envolvia sua pele com uma suavidade desconfortável, quase líquida em sua densidade, e o vento que antes cortava tornou-se uma brisa morna, vagarosa e carregada de poeira fina. Cada sensação se acumulava devagar, como ladrilhos de um mosaico invisível e contínuo que preenchia o espaço de sua existência ali, naquela vastidão que parecia devorar tudo menos a sua resistência silenciosa.
com passos cuidadosamente planejados. Você avançou. O mundo à sua volta parecia se comprimir e expandir ao mesmo tempo. A areia que escorregava entre seus dedos e o chão firme cedendo sob suas solas criavam uma cadência que era só sua, uma batida irregular e demorada, uma música feita de silêncio e movimento quase imperceptível. O vento trazia agora um sopro diferente, leve e estranho, carregando um toque leve de fumaça distante ou talvez uma lembrança esquecida, uma memória fugidia de algum lugar que não existia ali. Nesse deserto que insistia em esconder seus segredos sob camadas espessas de calor e pausa. Você percebeu que a figura começava a revelar detalhes mais definidos. O contorno humano ganhava forma. A leve oscilação do corpo era mais do que um tremor. Era um suspiro de vida presa numa quietude quase mortal. Um passo que até então parecia inexistente, agora marcava um ritmo tênue, um convite silencioso para que você revelasse sua própria existência naquele diálogo mudo entre os dois corpos que o deserto armazenava e guardava como uma promessa camuflada pela luz abrasadora. Um passo a mais, e então outro. Seus pés afundavam a cada avanço, deixando uma trilha efêmera que o vento tratava de apagar com gestos pausados, como se também ele participasse daquela coreografia irreparável de isolamento e encontro. O calor no relógio solar da sua pele aumentava, mas a atenção permanecia fixa na imagem à sua frente. O manto, as sombras e o mistério formavam juntos uma oferenda de perguntas que nem o ar seco se atrevia a responder. O tecido levemente marcado pelo suor contrastava com a rigidez da figura, cuja presença parecia pesar na atmosfera e criminosamente desafiar o tempo. Você sentiu o suor frio escorrer pelo rosto, misturando-se à poeira que teimava em grudar. O ar tornou-se mais denso, quase líquido, e um som quase inaudível se fez presente, um sussurro seco, como uma folha rachando ou um fragmento de areia deslizando. O coração acelerou, não como um grito, mas como uma batida ritmada calibrada para não romper o equilíbrio tênue entre curiosidade e cautela. Seus sentidos se intensificaram ao máximo. O ritmo da sua respiração se acertou com a cadência do sopro do deserto, e o tecido do manto pressionou contra sua pele, um lembrete constante da sua mortalidade e da fragilidade disto tudo. A figura mexeu-se de novo, lento, quase imperceptível, uma oscilação que parecia carregar o peso de eras esquecidas. Você sentiu um prurido de antecipação, uma consciência profunda do momento em que o presente se dobra sobre si mesmo, prestes a revelar segredos que a luz cruel do dia insiste em manter escondidos. Sua mão afundou na areia, sentindo as granulações ressecarem a pele, uma conexão silenciosa com a terra que o sustentava e também o isolava. Então, por trás daquela silhueta, ao longe no horizonte, algo se aproximou, não em velocidade, mas na dilatação contínua do calor esmaecido, um ponto que crescia vagarosamente, como se o próprio deserto estivesse cuspindo sua própria sombra. Uma visita inesperada que não se anunciava com alarde,
mas sim com o peso quase imperceptível de um segredo vindo à tona. Você parou, o peito apertado por uma calma tensa, sabendo que o equilíbrio daquele instante, prestes a se quebrar, ecoaria para além do deserto, abrindo caminho para um futuro ainda mais insondável. E ali, neste silêncio que não permitia pressa, você compreendeu que aquela sombra, aquela figura e tudo o que estava por vir seria o começo de algo que nunca imaginou enfrentar. Uma brisa fria cortou seu pescoço, trazendo um aroma estranho, quase metálico, e com ela um sussurro distante, mas evidente demais para ser ignorado. Você se virou lentamente, os sentidos alerta máximo, encontrando, além da linha comum do horizonte, uma presença tão inesperada quanto indomável, pronta para mudar o curso da sua existência sob o sol escaldante. O silêncio do deserto cedeu um pouco para um novo capítulo de incertezas que mal começava. O ar ficou mais denso, quente, uma camada invisível que parecia te envolver, estabelecer uma fronteira tênue entre você e o desconhecido que há. Sua frente começava a se materializar. Seus pés faziam pequenas crateras na areia, cada passo pesado no ritmo arrastado que o deserto impunha, como um chamado para desacelerar, para prestar atenção ao menor detalhe desse silêncio quase opressor. A presença adiante permanecia imóvel, envolta pelo calor que ondulava no ar, fazendo o contorno parecer ao mesmo tempo sólido e etéreo, uma aparição moldada pelo próprio deserto. Você sentiu o tecido do manto apertar levemente seus braços, um atrito constante que conferia uma espécie de âncora física diante da vastidão implacável. O cheiro, agora mais forte, revelava nuances metálicas misturadas à secura da poeira. Uma combinação estranha que grudava na garganta e deixava a sensação de um resíduo antigo no paladar. Enquanto a luz do sol queimava seu pescoço e as sombras se tornavam frágeis, você percebeu o tremor quase imperceptível da silhueta, como uma respiração ritmada, pausada, que afirmava a vida na lentidão dos minutos. Seus olhos se demoraram naquele movimento sutil, captando um mínimo desvio, a oscilação do corpo levemente curvado sob o peso invisível do calor. O deserto, até então mar estático, parecia sussurrar um convite para a aproximação, um desafio silencioso que exigia paciência e cautela. Você deu mais um passo, a areia comprimindo-se sob seu peso, levantando uma nuvem tênue, que voltou a se espalhar antes de se acomodar novamente no chão. A brisa morna trouxe o aroma de terra ressecada e um estranho toque de fumaça distante, quase um sussurro fugidio de algo perdido entre as dunas. O manto roçou seu rosto, provocando uma reação automática. Sua mão subiu para afastar a poeira, que insistia em se infiltrar. Mesmo nos cantos mais protegidos, a textura áspera do tecido contrastava com a maciez momentânea da pele exposta. Um lembrete tangível da sua resistência diante de um ambiente que consumia lentamente cada fragmento de vitalidade. O silêncio era quebrado apenas pelo ritmo compassado da sua respiração e pelo som discreto da areia sob seus pés, que parecia pulsar junto com o seu coração. Você parou, tomando um fôlego prolongado, permitindo
que o ar quente preenchesse os pulmões como uma promessa inquietante. Sua visão fez um movimento lento, absorvendo cada nuance da figura distante, agora mais definida sob o sol escaldante. A sombra quase palpável parecia carregar uma existência solitária tão antiga quanto o deserto, envolta numa aura invisível de mistério e silêncio. O tecido do manto se ajustou novamente contra sua pele. A repetição desse gesto se tornava um ritual que trazia conforto em meio à vastidão indiferente. Um som sutil, o farfalhar espesso de areia movendo-se em um ponto distante, fez seu corpo estremecer levemente. Embora fraco, o ruído quebrava o imobilismo, lançando uma resposta automática em seus músculos, que se tensionaram por instantes, sempre prontos para o inesperado. Seus olhos percorreram a linha do horizonte, capturando um movimento que parecia fugir da sua atenção, uma ondulação irregular rompendo a monotonia visível do chão. Você deu um passo para a frente ainda devagar, sentindo o calor se intensificar na pele, misturando o suor e a poeira em um mesmo estremecimento desconfortável. O manto deslizou entre os dedos, o tecido firme revelando o desgaste de dias encobertos de silêncio e calor impiedoso. Aquela silhueta à frente exalava uma presença enigmática, difícil de captar totalmente, como se fosse um segredo guardado dentro da própria areia, esperando para ser desvendado. A sombra finalmente se moveu, não com pressa, mas com uma inevitabilidade lenta, quase ritualística. Um pequeno gesto, um deslocamento delicado da cabeça, como se reconhecesse a sua aproximação. A respiração voltou a se alinhar com a sua, numa coreografia de calma aparente, em meio a uma tensão subjacente. O peso da vasta solidão, quebrado por esse encontro silencioso, ainda suspenso no limiar da descoberta. Você sentiu o suor correr pela testa, a mistura salgada da poeira que grudava em você se tornando parte do próprio corpo. Uma armadura tênue contra o ambiente. Era como se o deserto inteiro estivesse em vigília, compartilhando esse momento de suspensão entre o eterno e o efêmero. Uma sensação estranha, quase eletrizante, percorreu sua espinha quando a figura levantou uma mão com um movimento lento, um gesto imperceptível que parecia convocar algo além do que seus olhos podiam alcançar. O calor oscilou, a atmosfera se transformou sem um som, e um silêncio mais profundo tomou conta do espaço. Uma pausa que pesava no ar, como uma expectativa densa. O seu corpo ficou imóvel, o coração martelando uma batida compassada, ao passo que à distância uma nova sombra começou a surgir, vagarosa, quase tímida, rompendo a vastidão silenciosa do deserto. A luz se distorceu novamente, escondendo e revelando formas que você ainda não podia decifrar, criando uma dança incerta entre a certeza e a dúvida. E foi então, no instante exato em que o sol parecia congelar no zenite, que um sussurro carregado pelo vento percorreu o espaço entre vocês. Não um som comum, mas uma promessa antiga. Um chamado para algo que poderia mudar tudo. Você se preparou para responder, sabendo que a verdade que estava por vir não seria entregue facilmente, pois o deserto ainda guardava segredos
que preferiam ficar ocultos sob o véu infindável do calor e do silêncio. O calor que repousava agora na sua pele parecia quase sólido, uma massa lenta que derretia o frescor da manhã e deixava a tensão pulsando com mais força a cada instante. Você sentia o sol crescer, envolvendo o deserto em um abraço quente e sem pressa, como se quisesse manter você ali, imóvel, absorvendo cada centímetro daquela vastidão. E seus segredos desconcertantes. A figura à frente parecia respirar com um ritmo próprio, uma dança sutil e moderada que ainda não revelava intenções, mas carregava o peso de algo inescapável. Você sentiu o manto roçar nos braços, aquele atrito constante que se tornou uma companhia silenciosa, um lembrete firme da sua existência física, do corpo submetido a forças invisíveis. Seu olhar varreu novamente a silhueta. Por um instante, seus olhos captaram uma súbita mudança na luz, que parecia oscilar por entre as dobras do tecido, revelando uma sombra que se desenhava e desvanecia, como uma promessa quebrada ou uma ilusão que insistia em existir. O vento morno levantou partículas que giravam vagarosamente, pintando redemoinhos quase intermináveis no espaço entre vocês, cada uma delas refletindo um sol fraco e gentil. Os passos que você tomou foram lentos, deliberados, quase como se a areia, sob seus pés, exigisse essa reverência. A superfície cedeu suavemente, quase grudando-se às solas, cada sussurro de granulação fazendo você se sentir ainda mais parte daquele cenário ancestral, um elemento entre tantos que já foram engolidos e esquecidos pela imensidão ardente. A respiração pesava, não apenas pelo esforço físico, mas pela curiosidade que crescia sem pressa, uma chama tênue e constante que iluminava a vastidão silenciosa de dentro para fora. Enquanto você avançava, um cheiro estranho voltou à sua atenção, metálico e terroso, com uma pitada aguda de queimação distante. Era um aroma que não combinava com a seca aplastante do deserto, e mesmo assim estava ali, invisível, insinuando uma energia antiga que não pertencia apenas à areia ou ao sol. O ritual havia começado, e a lentidão dos seus movimentos intensificava a consciência daquilo tudo. Cada nuance da luz, cada grão de areia preso entre os dedos, a textura áspera e o frescor do manto, o contraste do calor e da sombra. Você parou, o peito apertado pelo peso daquela atmosfera quase palpável. A figura à sua frente fez um movimento tão sutil que quase o fez duvidar da própria percepção. Um leve flexionar dos dedos, uma inclinação branda da cabeça, como se reconhecesse a sua existência sem convidar ao contato. O silêncio voltou pesado, botando você numa espera suspensa, onde o mundo parecia ter desacelerado para um compasso tão próximo do seu próprio ritmo que parecia impossível distinguir qual deles originava qual sensação. Os grãos de areia começaram a fazer um som tênue demais para ser chamado de ruído. Mais uma respiração do próprio deserto que você agora sentia vibrar abaixo da pele. A vastidão não era apenas espaço vazio. Era um organismo que pulsava em silêncio, exigindo respeito e atenção a cada gesto seu. Sentiu o manto ser puxado contra o antebraço numa repetição familiar, um ato que se transformara em seu ancoradouro,
um elemento de ordem em meio à paisagem mutante e caótica do tempo. O sol continuava a escalar o céu, e a silhueta parecia vasculhar o seu próprio corpo, uma presença indomável presa entre a vida e o mistério. Seus olhos pesados de calor e cansaço não conseguiam abandonar o detalhe de um movimento quase imperceptível perto do horizonte. Um brilho irregular, um tremeluzir que não se explicava pelo sol ou o vento. Você permaneceu imóvel, marcando o ritmo da respiração, absorvendo a dança lentíssima das partículas que flutuavam no ar. De repente, um estalo agudo cortou a monotonia do silêncio. Não o som da areia se movendo, nem o roçar do manto, mas um clique seco, firme e estranho. O coração disparou, mas pelo reconhecimento de que algo havia mudado. Você virou lentamente a cabeça para acompanhar a origem desse som. Olhos atentos e corpo pronto, embora os passos continuassem na cadência do deserto, lentos, medidos, quase reverentes. A figura à sua frente virou-se levemente. Agora não era apenas uma sombra, mas uma forma que se distanciava da incerteza, que encontrava contornos mais definidos a cada piscada sua. O silêncio ficou mais denso, como se uma cortina invisível cobrisse tudo, e só fosse possível ouvir o batedor constante do seu próprio coração, ampliado e íntimo. Você sentiu um peso no ar. Não era um perigo imediato, mas uma expectativa que crescia, um convite velado para aquilo que estava por vir. Uma verdade contida e grande demais para ser expressa em palavras. O sol derramava seu calor insaciável, e uma brisa leve, quase imperceptível, trouxe consigo o cheiro de algo que você não conseguia decifrar. Algo velho, misterioso e profundamente presente. Então, a figura fez um passo adiante, lento, inevitável. O chão sob suas solas pareceu suspirar junto com você. A areia rangendo suavemente no contato com o manto já gasto pelo tempo. O deserto pareceu prender a respiração, e naquela pausa que durou um instante que se esticava, você soube que o silêncio não era mais um vazio. Era uma promessa, um segredo pronto para ser desvelado. E foi exatamente nesse instante em que a luz queimou com uma intensidade quase cruel, estilhaçando tudo em um brilho ofuscante que lançou sombras tremulantes, que você percebeu algo atrás da figura entre as dunas. Uma presença outra, ainda maior, pulsando com uma luz fria, silenciosa, e que carregava uma energia que não pertencia a este deserto ou a qualquer tempo conhecido. O roteiro aguarda seu próximo passo. O calor ainda carregava a densidade molhada de uma promessa não cumprida. E você permanecia ali, imóvel, sentindo o peso quase físico do ar carregado ao redor da figura, que agora se delineava com mais nitidez contra o horizonte abrasado. Seus olhos, semicerrados pela luz inquebrantável do sol, captavam a forma vacilante, um corpo suspenso entre o palpável e o místico, envolto em sombras que dançavam em ritmo lento, quase compassado com cada sopro da brisa morna. Você sentiu o tecido do manto prender-se mais firme contra os braços, o atrito já conhecido que suavemente se misturava às camadas invisíveis de suor e poeira que cobriam sua pele. O cheiro metálico, cada vez mais presente, parecia ganhar vida própria, uma névoa sutil
que se infiltrava nos seus pulmões, misturando-se à secura áspera da garganta com uma insistência calma. O campo inteiro ao redor parecia congelado numa lentidão quase sagrada, onde até o menor ruído soava como uma intrusão no silêncio ancestral do deserto. Você iniciou um passo lento, calculado, sentindo a areia ceder diante de sua sola, como uma concessão tímida. O contato do manto, deslizando contra seu antebraço, tornou-se um ritual meditativo, uma pequena certeza em meio à vastidão que consumia tudo menos a sua atenção. A silhueta afastou-se brevemente do calor turvo, deixando entre vocês um espaço carregado pela tensão e pela curiosidade. O ar moveu-se suavemente contra a pele, uma carícia líquida e morna que lhe trouxe à tona o gosto áspero da poeira e o eco distante de um mundo esquecido. Você suspirou, o coração batendo lentamente, quase em reverência ao mistério diante de si. A luz dançava nas partículas suspensas, criando um véu de brilhos tênues que se espalhavam para além do seu campo visual, como se o tempo ali tivesse diminuído a velocidade para deixar que cada instante fosse apreendido em sua totalidade. O suor azedava na pele, um contato frio e inesperado no calor constante, e você sentiu as pálpebras pesarem, um convite silencioso para desacelerar ainda mais. Cada movimento seu era um cuidado delicado. Seus dedos inquietos seguraram o tecido do manto, trazendo-o para mais perto da pele, mais firme contra o corpo, como se essa barreira simples pudesse preservar algo do calor, da poeira e talvez da imensidão do silêncio que o perseguia. Você observou a figura tropeçar, um pequeno titubeio no gesto lento e controlado, uma humana imperfeição que fez o mundo parecer menos implacável, um fio tênue que o ligava àquela presença distante e enigmática. O vento insinuou-se novamente, soprando em círculos ao redor de suas pernas, trazendo consigo uma lufada de fumaça pálida distante, um contraste tênue contra o azul desbotado do céu. O aroma disparou um clarão de lembrança na sua mente, um lugar úmido, animais escondidos nas sombras, um sopro de vida que parecia tão alheio ao deserto quanto você próprio. Ainda assim, a areia continuava quente sob seus pés, cada grão uma pequena chama queimada de carvão implícito. Você avançou mais alguns passes, o tornozelo afundando levemente, deixando uma trilha curta que o vento tratava de apagar com uma paciência infinita. A figura não mudou sua postura, mas um brilho fugaz passou pelo seu olhar desconhecido, uma centelha quase imperceptível de reconhecimento ou talvez de desafio mudo. Em instantes assim, o silêncio pareceu respirar junto com você. Cada expiração, uma batida silenciosa que unia os dois naquele espaço suspenso. O calor crescia, a luz erodindo lentamente a sombra ao redor, e você sentiu o manto apertar-se contra o pulmão. Uma sensação abafada que trazia junto um pequeno incômodo, um desconforto familiar que pedia uma pausa. Você se permitiu um instante para sentir o chão sob as mãos, raspar os dedos na areia e recolher algumas partículas que escorregavam entre as falanges. A textura era granular, seca,
como pequenas promessas quebradas que se desfaziam no toque. Uma vibração quase imperceptível correu pelo ar, um falso estalo que despertou a atenção para a margem do seu campo visual. Você piscou e virou lentamente a cabeça, captando uma leve ondulação entre as dunas, algo que parecia emergir de um sonho esquecido pelo sol. O horizonte tremia sob o calor, distorcendo as formas antes estáticas, oferecendo o vislumbre incerto de uma terceira presença, enevoada, indistinta. O silêncio tornou-se mais pesado, uma massa espessa que apertava o peito, não ameaçadora, mas inevitável. O calor pulsava, uma batida lenta que se alastrava no ar e se infiltrava no corpo, e um cheiro novo surgiu, um contraste agudo. De ferro e terra úmida, como se a própria terra ofegasse sob uma respiração lenta e profunda. Você esticou a mão, sentindo o calor da carne e o fio áspero do tecido amiga, buscando ancorar-se ao real nesse instante de indefinição tênue. A figura se moveu de novo, um deslocamento lento e pesado, e o deserto pareceu responder com um brilho oculto, uma faísca que viajou pelo ar, despertando ecos profundos de um segredo autorizado a se revelar só naquele exato segundo. Seu coração apertou, lento, com uma expectativa silenciosa, quando uma sombra maior se ergueu atrás da primeira, dissolvendo-se do nada em um fluxo contínuo de calor e luz oscilante. Nem o sol parecia capaz de iluminar essa forma, um vulto que pulsava com uma energia fria, distante, um convite velado e impossível de ignorar. E naquele instante pesado e denso, onde o espaço e o tempo pareciam dobrar-se sobre si mesmos, você soube, não com palavras, mas com a certeza que vem das raízes da terra, que a história que começou naquele deserto ainda guardava mais do que poderia revelar, e que o próximo passo não podia ser dado sem que algo inexplicável fosse finalmente enfrentado. O sol, cansado de florescer no céu, parecia agora um vigilante paciente, observando suas tentativas hesitantes de compreender a figura que vibrava à sua frente com a lentidão de uma promessa calejada pelo tempo. O calor pulsava como uma manta grossa, envolvendo seus ombros, enquanto o tecido do manto estalava suavemente a cada movimento contido. Suas mãos, pesadas e ritmadas, repetiam o gesto familiar de ajustar a proteção frágil contra o vento. Traiçoeiro que se insurgia entre as dunas, carregando um eco distante de segredos esquecidos. Você avançou, consciente de cada passo que fazia na areia fina, sentindo o abandono das pegadas logo após serem feitas, desaparecendo como se o próprio deserto desejasse preservar o mistério que agora os envolvia. A silhueta, que antes se confundia com o meio ambiente, ganhou um contorno mais definível, uma respiração que sincronizava com a sua, num ritmo pausado e profundo, como um segredo partilhado sem palavras. Uma sombra curta se desprendeu do corpo diante de você, dançando com a luz que tremeluzia entre as partículas de poeira suspensas no ar. O ar, antes sóbrio e seco, ficou impregnado com um odor estranho, um toque metálico que não combinava com o ar habitual do deserto, misturado a um leve cheiro de fumaça, distante, doce e pungente, que arranhava o nariz e permanecia mesmo após trocar o ar com mais insistência nos dedos,
uma resposta automática ao peso sutil do momento, enquanto seu corpo buscava encontrar equilíbrio entre a curiosidade e respeito na imensidão que o cercava. A figura diante de você permaneceu imóvel, mas não inerte. Cada respiração parecia arrastar um pedaço da vastidão para dentro de si. Um sopro lento que agitava as arestas do silêncio. Você percebeu num movimento quase imperceptível como a luz filtrava através das dobras de um tecido surrado, deixando escapar uma textura áspera que o calor do dia não conseguia amaciar. O vento voltou, carregando com ele uma trazena mais fresca, um toque líquido que varreu o rosto e intensificou a sede, que crescia em sua garganta. Com um esforço deliberado, seus pés se moveram de novo, deixando rastros mais profundos, marcando o chão com a sua passagem cautelosa. O contato da sola com a areia quente sussurrava histórias antigas, ecos de viagens esquecidas, passos de outras almas que uma vez cruzaram esse mar de silêncio. Na quietude, o som do manto, arrastando-se contra a pele, parecia um murmúrio sagrado, um reforço do que era real. Em meio à miragem implacável, a silhueta finalmente cedeu a um leve dobrar do joelho. Um gesto carregado de peso e resignação, contendo uma história que você pressentia, mas não podia ouvir. O suor fez um trilho frio pela lateral do rosto, misturando-se à poeira grudenta, enquanto seus olhos exploravam cada detalhe minucioso da presença silenciosa. O sol já estava alto, o suficiente para que a sombra lançada fosse curta e pesada, e ainda assim parecia esconder mais do que revelar, como se o calor fosse uma cortina que protegesse segredos imemoriais. Você sentiu a areia deslizar entre os dedos da mão que buscava um ponto firme no chão, um ancoradouro físico em meio à incerteza. Em momentos como esses, o tempo retomava sua qualidade viscosa, onde cada instante se estendia e se desdobrava, convidando você a habitar o presente sem pressa nem urgência. O murmúrio da respiração da figura sussurrava entre os espaços, um diálogo mudo entre corpos reduzidos à existência mais básica, mas carregados de uma tensão quase palpável. De repente, um aroma diferente se infiltrou no ar, uma nota de terra úmida, permeada por um sabor distante de ferro oxidado. O vento mudou, trazendo consigo uma promessa tênue carregada pelo calor que se intensificava, uma camada extra de realidade que insistia em se fazer sentir. Seus olhos piscavam lentamente, acostumando-se às nuances que agora brilhavam no horizonte, um brilho que se multiplicava, uma dança de luz enterrada sob a vastidão silenciosa. A figura se endireitou com um esforço quase cerimonial, o que fez seu corpo inclinar-se suavemente para a frente, expondo uma sombra maior que parecia emergir das próprias profundezas do deserto. Cada músculo se alinhou numa quietude profunda, um gesto que se repetia de forma ritualística, transmitindo uma mensagem velada e impenetrável, um convite sutil para que você compartilhasse desse momento suspenso entre mundos. Você sentiu a pressão do sol se intensificar, a camada invisível de calor agarrando sua pele, enquanto seu manto se tornava uma armadura contra a aspereza cortante do ar quente. O ruído quase inaudível de areias escorregando criava uma cadência constante, uma trilha sonora quase hipnótica que combinava perfeitamente com o ritmo dos seus batimentos cardíacos.
O mundo ao seu redor se resumia a essa coreografia delicada de luz, sombra e silêncio. Ao longe, no perfil da silhueta agora mais humano, surgiu uma terceira presença, uma forma maior que não possuía contornos definidos, mas pulsava com uma energia distinta, fria, distante e profundamente silenciosa. Um contraste gélido que evaporava o calor seco do deserto e parecia trazer consigo uma promessa inquietante, um presságio que se insinuava entre as ondulações da areia ressequida. Você engoliu em seco e, com um passo lento, sentiu a areia ceder sob a sola. Um gesto que firmava sua resoluta intenção de não recuar. O suor frio escorreu pela têmpora, misturando-se à poeira grudenta que tornava o respirar um exercício que absorvia o presente com extrema consciência. A atmosfera inteira parecia prender a respiração junto com você, uma pausa sagrada que prenunciava a ruptura do silêncio ancestral. Então, antes mesmo que seu corpo pudesse reagir, um calor arrebatador iluminou o céu, se espalhando como um incêndio dourado que cortava a luz com uma intensidade ofuscante. A sombra maior, a figura enigmática e o próprio deserto pareceram dissolver-se e se transformar em uma única onda vibrante de energia que reverberava em seu peito. Você sentiu a imobilidade se despedir lentamente, e o próximo passo, aquele que ninguém nunca poderia prever, começava a se desenhar no horizonte, envolto em mistério, promessa e uma urgência silenciosa que se via além das dunas escaldantes. O sol lançava seus últimos raios dourados sobre a planície de areia, como se pintasse a vastidão com uma tinta líquida que lentamente escorria até se perder no horizonte. Você permaneceu parado, sentindo o calor decrescente acariciar a pele exausta, enquanto seus olhos seguiam o ritmo calmamente trêmulo da figura diante de si. O deserto, agora tingido por tons de âmbar e violeta, parecia suspirar uma respiração final, profunda e silenciosa, encerrando uma história escrita na imensidão. A figura, antes envolta em sombras instáveis, revelou por fim sua essência. Não era uma ameaça, nem um presságio sombrio, mas alguém que carregava consigo aquele mesmo cansaço antigo que você sentia em cada passo. Um olhar encontrou o seu, sereno, compartilhando sem palavras o peso silencioso do isolamento e da surpresa. O manto, desgastado como o seu, parecia contar uma história comum de resistência e espera. Duas almas ligadas pela vastidão que a cercava e pela promissora sensação de um ciclo quase completado. Você deu um passo adiante, sentindo a areia ceder macia sob seus pés, enquanto a presença diante de si fazia o mesmo. Um gesto de aceitação mútua naquele chão que há tanto tempo absorvia segredos sem julgamento. O silêncio entre vocês não era mais opressor, mas uma pausa respeitosa, o espaço para que aquela conexão singela transcendesse o calor e a função primordial de ser apenas um encontro improvável no meio do nada. Ali, naquele instante de compreensão silenciosa, o deserto parecia menos um lugar de solidão inexorável e mais um veículo para uma nova forma de existência. O aroma metálico que antes picava o ar dissipava-se como a fumaça leve. Deu um fogo apagado, deixando no ar uma nota fresca de terra úmida que parecia anunciar alguma mudança. Um sopro renovador. A luz, agora filtrada pela tranquila penumbra do crepúsculo, envolvia tudo com um conforto quase maternal, como um manto invisível
que convidava ao descanso depois da longa jornada. Você sentiu a brisa morna tocar o rosto com delicadeza, como se o próprio deserto brindasse a esse momento de rendição e serenidade. Ao seu redor, a paisagem parecia aceitar a calma recém-descoberta. As dunas imóveis, a areia desvanecendo os últimos vestígios da sua passagem e o céu estrelado começando a bordar sua trama luminosa. O silêncio tornou-se um abraço, vasto e suave, e preenchia a mente com uma quietude convidativa. Você percebeu então que aquele encontro, embora simples, era uma vitória sobre a imensidão e o isolamento. Uma prova de que mesmo na mais árida solidão, a vida encontra uma forma de conectar, de oferecer uma luz tênue, mas persistente. Gradualmente seus músculos relaxaram, como se a tensão acumulada escapasse com o ar que você exalava. A areia, antes fria e impassível, agora parecia segurar seus pés com um afeto reconfortante. Um lembrete elegante da constância silenciosa da terra sob seus passos. O manto pesado, mas familiar, repousava contra sua pele como uma segunda pele, um vestígio tangível das histórias que carregava, das viagens silenciosas e das esperanças guardadas enquanto a vastidão olhava. Você lançou um último olhar para o horizonte, onde o sol desaparecia em uma linha tênue de fogo, e sentiu uma paz que lhe falava de fins e começos, não abruptos, mas entrelaçados. Como as dunas ao vento, o deserto, com seu silêncio imenso e sua beleza austera, parecia finalmente lhe permitir descansar, não como um prisioneiro da sua própria solidão, mas como alguém que havia aprendido a dançar com ela, a reconhecer nela o ritmo da vida e da passagem do tempo. Aquele momento se desdobrou lentamente numa ordem tranquila, onde o calor passou a ser um abraço morno, o manto uma armadura suave, e o silêncio um doce convite para a entrega. Você se sentou na areia, sentindo a terra firme e amiga acolhê-lo, enquanto a noite estendia seu manto estrelado e o deserto suspirava a promessa de um novo dia que, embora incerto, trazia consigo a esperança silenciosa e inabalável da renovação. Fechou os olhos, deixando que o peso do mundo se dissolvesse no calor que ainda envolvia seus ombros, a respiração tornando-se um ritmo lento e cadenciado, ecoando a batida ancestral do deserto. Era o fim de uma jornada, e ao mesmo tempo, o começo de uma serenidade que se espalhava com a brisa noturna, embalando o corpo cansado, a mente inquieta, numa dança suave sob o céu vasto e acolhedor. E assim, envolto pelo silêncio reconfortante e a escuridão gentil que descia como um cobertor, você deslizou para o repouso, com a certeza doce de que, mesmo no vazio, há sempre um fio invisível que conecta, protege e traz a paz tão almejada. O deserto tornou-se então não mais um lugar de espera, mas um santuário onde as histórias finalmente descansam, embalando sonhos antigos e novos, numa calma serena que sustenta o infinito e, quem sabe, a eternidade.